Pronto, eu vou Sim, corrigir isso, meninas. tá Pronto, tranquilo. show. Let's go, vamos lá então, ó. Deixa eu botar aqui o nosso slide. Eu não vou conseguir botar em tela cheia não, tá, meninas? Porque se eu botar em tela cheia, a caneta fica com problema. Não me perguntem por quê, mas aí é o problema na mesinha mesmo. Já tá bem antiguinha, bichinha. Então vamos lá, ó. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre separação de misturas. E ainda estamos na primeira parte de química, viu? Eu acredito que na próxima aula, se Deus quiser, Deus permitindo, a gente já entra no estudo da tabela periódica, que na minha concepção, assim, a parte mais importante da química em si, e é quando, Milena, a gente vai começar a estudar o que é química de fato, né? A gente vai tá trabalhando, a gente vai aprender a mexer e a utilizar hoje, acredito que a ferramenta mais importante da química, que é a tabela periódica. Mas, por enquanto, que a gente não chega nessa parte química muito pura, a gente vai dar continuidade aqui falando sobre as separações de misturas. Gente, separação de mistura, dependendo do livro que vocês peguem, eles podem chamar também de análise imediata, viu? Vou até anotar aqui, ó. Análise imediata, mas é a mesma coisa, viu? Mesma coisa, imediata. Por quê, gente? Quando você separa duas misturas, duas ou mais misturas, o que você quer perceber, o que você quer fazer ali é uma análise, certo? De cada uma delas. Então a gente chama de análise imediata, porque, Marizinha, quando você separa, você começa a perceber tanto as diferenças físicas quanto as diferenças químicas entre elas. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, gente, inclusive, uma coisa muito importante, tá? Quando a gente fala de separação de misturas, nós estamos falando de um processo que ele é inteiramente físico, tá certo? Porque vamos supor, Milena, eu tenho dentro de um determinado sistema aqui, que é um determinado potinho, eu tenho, por exemplo, água, que eu vou chamar de H2O, e eu tenho sal, que eu vou chamar aqui de NaCl. Perceba, Gil, que quando eu separo eles dois, né, pelo método que a gente vai aprender daqui a pouco, você vê que quando a gente separa, o que, é que a gente faz? A gente faz com que a água aqui ela seja evaporada. Então, a água ela vai se tornar H2O, só que antes ela estava líquida, agora ela vai se tornar gasosa. E o sal ele vai começar a precipitar, ou seja, ficar no fundo do nosso recipiente. Mas percebam aqui, ó, que o que é água continua sendo água, só mudou mesmo o estado físico dela. Então, ela entrou sendo H2O, e saiu sendo H2O da mesma forma. E o sal de cozinha, que é o NaCl, o cloreto de sódio, ele iniciou o cloreto de sódio e continuou sendo cloreto de sódio, tá? Porque quando a gente está separando as misturas, nós estamos falando ali de um processo que ele é 100% físico, ele não é químico, tá certo? As transformações químicas, a gente vai estar estudando aí mais futuramente, tá certo? Deixa eu passar aqui adiante então, ó. Eu separei como o nosso conteúdo, porque normalmente, se vocês forem procurar hoje uma videoaula no YouTube, vocês vão ver que os caras saem falando ali das misturas em geral. Mas o que eu fiz? Eu separei em duas formas. Primeiro, a gente vai falar a separação entre misturas que nós chamamos de misturas heterogêneas. Quem lembra o que significa? O que significam misturas heterogêneas? Diferentes. Muito bem, ou seja, nós temos duas fases, não é isso? Isso, calma, muito bem, nós temos duas fases. Por exemplo, água e óleo, tá vendo? Então, se você tem água e óleo, ali é uma mistura heterogênea. Por quê, Milena? Porque você está vendo duas coisas, tá certo? Aí, olha só, eu fiz assim, misturas heterogêneas e misturas homogêneas, porque aí os processos são diferentes, tá certo, gente? E aí eu ainda separei melhor. Nas misturas heterogêneas, eu separei primeiro entre sólido e sólido, depois líquido e sólido, e por último líquido e líquido. Tudo isso para ajudar vocês ali. Inclusive, eu vou disponibilizar esse slide ainda hoje, para vocês conseguirem resolver as questões, tá certo? Porque, gente, no começo, principalmente quem tem um pouco mais de dificuldade em química e em decorar informações, vai precisar usar o slide para facilitar o processo, viu? Usar o slide mesmo como uma forma de pesquisa. Então, no começo, podem pegar e fazer as questões com o slide ali do lado, viu? Aberto, não tem para onde correr, não. Só quem já está aí nessa vida de vestibulando, né, há um pouco mais de tempo, é que eu recomendo tentar ver se consegue se desafiar fazendo sem o slide e depois corrige, tá certo? Então, ó, iremos fazer agora, iremos estudar agora a separação entre misturas heterogêneas de sólido e sólido. A nossa primeira, pessoal, que nós temos aqui é a famosa catação, tá certo? O que é que essa catação ela vai usar, pessoal? Essa catação, a característica da matéria que ela vai usar é única e exclusivamente o tamanho e a forma. Vou botar aqui, ó. Então, a gente vai usar o tamanho
do objeto e também a forma dele para poder separar. Aí, Milena, para entender isso muito bem, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Então, um exemplo de catação é quando a gente vai colher feijão, quando a gente vai catar o feijão. O que, é que a gente faz? A gente pega os grãos bons e separa dos grãos ruins, não é isso? Então, o que, é que a gente faz? Qual é o critério que a gente usa para isso? A gente usa o tamanho do grão e também a forma dele. E pode ser também, claro, né, a aparência em si, tá certo? A aparência. Eu não sei se vocês já tiveram acesso àqueles MMs. Quando a gente pega, por exemplo, vamos supor, a gente pega eles e separa por cores. Aquela ali também é uma mistura que a gente chama de catação, tá certo? Cadê? Isso, Marizinha, é sempre um trabalho manual, tá certo? Sempre um trabalho manual e é um trabalho que quem vai fazer, de fato, é o ser humano, tá certo? Você pode usar de exemplo o resto de comida que você cata no lixão, né? Né, a gente pode usar também quando tu tá lavando louça e sabe aquele resto de comida que fica no ralo, que tu pega e tu separa, né? Porque você sempre, porque a Elinzinha, ela faz assim, tá, gente? Ela pega o macarrão, o resto de verdura, essas coisas, ela separa para poder fazer sopa, essas coisas assim, sabe? Ela usa, aí é um exemplo muito bom para vocês entenderem, tá? Ela faz muito isso, calma, ela passa muita necessidade, tá? Aí, pronto, inclusive a gente tá fazendo uma campanha, quando vocês terminarem de comer, sabe aquele resto que fica, podem guardar dentro de uma vasilha que ela passa aí, tá? Toda semana para pegar na casa de vocês, e não tem problema, Mari, se tiver azeda não, a comida, viu? Não tem problema não, pode mandar que ela come do mesmo jeito, aí ela aquece. Viu, Marizinha? Pode mandar, tá? Ela tá pronta. Então, gente, ó, nós temos aqui, tá vendo? Porque eu não dei pra hater, não, velho. Davi, isso é muito ruim, velho. Bem, eu amei o que ela falou, na moral. Então, mano, ela é mais... Ai, mano, essa menina não presta, não, velho. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que tentar me concentrar agora. Então, vocês entenderam, né, gente? Sólido e sólido, tá certo? Mano, ela não tem ela não, velho. Aí, outro exemplo, gente, perdi a concentração total aqui, ó. Outro exemplo, Marizinha, entre sólido e sólido, é a separação por ventilação. Aí o exemplo, tá? No caso, a ventilação aqui, Marizinha, a característica que a gente vai usar é a diferença de densidade, tá certo? Então, para que a gente separe por ventilação, as duas substâncias, elas precisam necessariamente, terem, vou botar aqui, ter densidades diferentes, tá certo? As densidades precisam ser diferentes. O exemplo mais comum, Mari, é quando a gente vai fazer a colheita de arroz, tá certo? O pessoal, ele faz o quê? Né? Eles colocam, como essa senhorinha tá fazendo aqui, todo o grão dentro de uma peneira ou de um outro qualquer, como é que eu vou dizer, recipiente, tá certo? E aí eles ficam jogando para cima para que a casca do arroz voe e fique apenas o grão. Outro exemplo também, eu não sei se vocês já compraram amendoim cru. Alguém já comprou amendoim cru? Que ele vem com aquela cascazinha, com aquela pelezinha. Quem já comprou aqui? E Marizinha disse que sim. Lulu também, Lulu. Tu já comprou? Já sim. Já, né? Aí sabe quando a gente... Diga, Lulu. Minha avó comprou e me mostrou como é que é. Não é? Pronto, aí a gente faz o quê? Depois que a pessoa torra, ela coloca dentro de um pano de prato, aí bate, aí depois que você bate aquele grão, aquela pelezinha, ela sai. Aí o que é que a pessoa faz? Ela faz, a ventilação, ela sopra, tá vendo? Aí como aquela casca... Isso, caixinha também, Gil, muito bem. Obrigado, Gil. Aí como aquela pelezinha dela, gente, do amendoim é mais fininha, ela é mais leve, é menos densa que o grão em si, aí ela voa. Então, isso aí a gente diz que é uma separação de misturas heterogêneas por meio de ventilação. O feijão também, para voar o cascado de feijão, calma, justo. É um negócio, inclusive, que a gente Aqui usa. é muito comum fazer assim, sabe? Feijão Não também. justo. Eles fazem mesmo. E tem uma outra também, tá, calma, que a gente pode usar para feijão. Daqui a pouco a gente vê também. Para grãos em si, tá certo? Para cereais. Aveia também, Gil, verdade, a gente faz muito isso, né? Enfim, mas vocês já entenderam, né? Então, a gente viu até agora a catação, que é entre sólido e sólido, mas aí a gente vai sempre olhar o tamanho, a forma, Gil, e a aparência. Porque pode ser, eu vou separar esses grãos de acordo com a cor.
É como a gente faz, por exemplo, Ana, com o MM. Você pode pegar aquela embalagem inteira e separar ali só os MMs que sejam vermelhos, os que sejam amarelos, azuis e assim por diante, certo? Aí nós temos também a ventilação, que aí nessa ventilação, esses carinhas precisam ter as densidades diferentes, ou seja, um precisa ser mais leve do que o outro. A avelã, isso, Gil, eu acabei lendo aveia, mas é avelã, tá, gente? Que é um tipo de castanha também. Vamos lá, então, ó, nós temos aqui o nosso terceiro, que é a peneiração, tá certo? Agora, cuidado, a peneiração, a única coisa que a gente vai usar aqui é a diferença de tamanho em si, tá? Então, ó, na peneiração, essas substâncias, essas misturas, perdão, elas precisam ter tamanhos distintos, olha. Tamanhos distintos, ou seja, tamanhos diferentes, tá? Um precisa ser maior do que o outro ou menor do que o outro. Aí um exemplo que a gente usa bastante é quando vai construir casas, né? Que o pessoal vai fazer, que o pessoal peneira a areia, a terra, para que separe, né? Aquela parte mais grossa da parte mais fina, tá certo? A gente faz muito isso, ó. Farinha também, tá certo? A gente faz essa peneiração. Aí tem que lembrar que isso é sólido com sólido, e isso, Gil, também, a própria tapioca também, né? Isso que a gente usa no nosso dia a dia, tá certo? Aí lembrando, são sempre separações entre duas misturas que são sólidas, tá certo? Aí você vai fazer ali, você vai separar eles em relação aos seus tamanhos. Fechou? E isso, gente, inclusive, o Enem vai cobrar muito no sentido industrial, tá certo? Ele pode, sei lá, te passar algum problema, alguma situação que ele precise separar duas substâncias sólidas, e ele fale assim, ó, uma substância é maior do que a outra, qual é uma forma mais vantajosa de fazer essa separação? Vocês vão dizer, ó, é a peneiração. Não, Ellen, não. A parte de coar café vai ser outra, que a gente chama de filtração, tá certo? Olha, vamos lá. Agora, ó, sólido e sólido. A separação magnética, aqui, Ellenzinha conhece muito, porque ela cata muito lixo no lixão, aí ela já sabe lá que tem essas maquinazinhas que vão separando o que é ferro e o que não é, tá vendo? Aí ele vai usar uma ímã, tá certo, Ana? E, inclusive, já caiu, olha, uma questão que era de separação magnética no Enem e a galera errou, acredita? Elisinha mesmo sabe aqui que ela cata muita latinha, essas coisas assim, sabe? Coisa de reciclagem. Aí ela já sabe já que no lixão tem muito disso. Inclusive, teve uma vez que ela estava lá e eu vi ela brigando com o urubu, velho. Acredita? Vi ela brigando com o urubu. Não sei se era por um pedaço de carne, sei lá o que foi. Eu sei que foi um pau da porra, é de urubu lá. Mas graças a Deus o urubu ganhou. E ela depois, eu acho que ela depois comeu urubu, mas o importante é que o urubu ganhou de primeira, graças a Deus. Mas é isso, tá, gente? Aí a separação magnética, vocês vão precisar sempre ter um metal e um ímã, tá? Então, ó, metal mais um ímã. E aí, gente, ó, especificamente esse metal, ele precisa ser ferro, tá, Milena? De preferência tem que ser ferro, porque o ferro é que vai ser ali atraído pelo ímã, tá certo? Cadê? Ai, meu Deus, vamos fazer uma ajuda. Ei, calma, a gente aqui tá fazendo isso. Aí, se você tiver algum resto de comida, resto de pano de chão também, que às vezes o pano de chão que você não usa na sua casa mais, viu, Ana? O pano de chão, Ana, que você não usa na sua casa, Ellen usa na casa dela para se enrolar, para secar a louça, enfim, para se secar mesmo. Tá certo? Às vezes o que não é útil para você é útil para ela. Entendeu? Aí vocês têm que tomar cuidado com isso. Calcinha velha também, pode doar, não precisa lavar, pode doar do jeito que tá, que ela tá recebendo. Muito bem, faça uma rifazinha lá para ajudar, gente, a nossa colega, que é um amor de pessoa, vocês sabem disso, que ela é muito educada, tá? Vocês estão vendo aí que ela é educadíssima. Ó, a próxima, agora aqui, olha, é que a galera se engana muito, tá? Olha, separação entre misturas heterogêneas, sólido e sólido, é a famosa dissolução fracionada. O que é que significa isso, Gil? A gente vai dissolver os dois sólidos, ou melhor, nós temos ali dois sólidos, nós vamos dissolver um único deles. Vamos supor que eu tenha aqui, por exemplo, deixa eu colocar, ai meu Deus, cadê? Pronto, vamos supor que eu tenha aqui, ó, em uma... Ai, meu Deus, como é o nome? Em uma
Ui, cadê, meu Deus? Em um recipiente, eu tenho pedra, tá certo? Tenho pedra e tenho sal, beleza? Aí eu quero separar a pedra do sal. O que é que eu posso fazer? Vejam só, eu posso jogar dentro desse recipiente água. Sabe por quê? Eu quero que vocês me digam, se eu jogar água aqui dentro desse recipiente, ó, então eu vou jogar o H2O aqui dentro. Quem é que o H2O vai dissolver? Vai dissolver o sal, vai dissolver as pedras? O sal. Aí o que é que eu posso fazer? Isso, muito bem. O que é que eu posso fazer depois? Posso pegar essa água com sal e posso colocá-la em um outro recipiente. Olha, aí nesse recipiente novo aqui, eu tenho apenas o H2O mais o sal, tá vendo? O NaCl. No outro, fiquei apenas com as pedras. Isso é o que a gente chama, Milena, de dissolução fracionada. Por quê? Lembra, no primeiro recipiente eu tinha sal e pedra. Aí eu dissolvi apenas uma fração. Que fração foi essa? Foi o sal. Então, ó, nessa daqui eu separei o sal da pedra. Tá vendo? Aí isso a gente chama de dissolução fracionada. Fechou? Aqui eu tenho aqui também, ó, eu tenho serragem e areia. Aí o que é que eu vou fazer? O que é que o cara pode fazer? Pode jogar água, porque quando ele jogar água e ele mexer, percebam que essa serragem, ela é menos densa que a areia, ou seja, a areia vai ficar no fundo e a serragem ela vai para cima, tá vendo? Aí nessa dissolução fracionada, esse cara pode ter, vamos lá, ó, ele pode tanto ser solúvel ou pode ser menos denso, tá vendo? Menos, no caso, ou mais denso que o líquido. Olha, mais denso que o líquido. Fechou? Aí, ó, Cauã, é isso mesmo que a galera faz. Tem gente que faz assim, Cauã, pega o feijão, joga ele na água e aqueles caroços que boiam, né, aqueles grãos que boiam, eles tiram, porque normalmente eles estão ruins. Aí isso a gente faz por dissolução fracionada. Também, tá certo? Sólido e sólido. Mas lembra, para a dissolução fracionada, eu preciso utilizar um líquido, tá certo? Não existe dissolução fracionada sem usar líquido. Fechou? Ellen, vocês querem que eu mande com as anotações ou vocês querem que eu mande sem? Com, né? Com, pronto, certo. Vou mandar com, show. Certinho. Então, a dissolução fracionada, Ellenzinha, a gente precisa usar um líquido. Se eu não usar líquido, aí eu posso ter ou a peneiração, ou a ventilação, ou a catação. Tá certo? Cuidado com isso. Eu não vou usar líquido nessas 4, tá vendo? Ó? Eu não vou usar líquido na catação, não vou usar líquido na ventilação, não vou usar na peneiração e não vou usar também na separação magnética. Aqui eu vou usar o líquido ali que vai ter uma diferença de densidade, será a dissolução fracionada. Fechou? Então, ó, daqui a pouco a gente vai fazer muito exercício, viu, inclusive. Bora para o próximo. Eu tenho agora a flotação. Professor, o que é que vai representar essa flotação? Gente, a flotação é um tipo de dissolução fracionada. A diferença é o quê, Ellen? Presta atenção nisso. Ó. Lembra que a dissolução fracionada, ela pode trabalhar a solubilidade, certo? Dessas substâncias. Foi o caso, por exemplo, da água e do sal. Eu sei que a água, ela dissolve o sal. Tá certo? Então, eu joguei aqui justamente para que a água diluísse no sal e eu pudesse separar. A gente chamou de dissolução fracionada porque ela é um geral, tá certo? A flotação é um tipo específico de dissolução fracionada. É quando essa dissolução fracionada vai usar apenas a densidade entre eles. Ou aqui, ó, como é o caso de, eu tenho aqui embaixo areia e serragem, eu jogo água para quê? Para que a areia que é mais densa, Cauã, a areia que é mais pesada, ela vá para o fundo, e a serragem, gente, que é essa serragem de madeira, que é mais leve, ela possa boiar. A gente chama isso de flotação. Flotação, inclusive, gente, é uma palavra que vem, de fato, de flutuar, tá certo? Ó, flutuar, ou seja, boiar. Beleza? Então, você vai colocar um líquido para que uma dessas misturas, uma dessas substâncias, elas subam, tá vendo? Ou claro, né? Ou ela suba ou ela desça.
tá certo? A gente vai usar ali a questão apenas da densidade. Então, assim, eu não posso pegar a água e jogar aqui em uma substância, por exemplo, que a água vai dissolver, ou então jogar um óleo, e assim por diante. Vê se vocês entenderam isso que eu falei ou se ficou muito confuso. Ou deu para entender? Certeza, deixa eu voltar e explicar de novo, ó, rapidinho. A dissolução fracionada é o conceito, Ana, geral. Ou seja, na dissolução fracionada, você pode ter a questão da solubilidade, ou seja, você pode usar um líquido que vai dissolver uma das substâncias para que você possa separar, ou você pode usar um líquido para ter como estratégia a questão da densidade, ou seja, botar uma dessas substâncias para boiar. O caso aqui de água, areia e serragem, certo? Agora, quando você tem ali o uso exclusivo, ou seja, única e exclusivamente a densidade, você chama de flotação. Diga aí, Lulu. Numa prova, tipo, uma questão. Vai ter um desses dois tipos, tanto dissolução, tanto flotação, tipo, no mesmo local? Não, Lulu, se ela for te perguntar, ela vai te apresentar. Pronto, ela até pode, Lulu, mas ela vai te passar de uma forma muito específica, tá certo? Vamos supor que você tem ali um caso que está usando apenas a densidade. Então, ela já deixa lá bem certo de que, ó, vai usar exclusivamente a densidade. Aí você vai dizer que é flotação. Mas se ela disser assim, Lulu, ó, pode usar a densidade e também a solubilidade, aí você vai dizer que é o quê? A dissolução o quê? Isso, fracionada. Muito bem. Olha, cadê a estação de tratamento de água sempre usa com esse assunto? Isso, Gil, muito bem. Ei, Gil, e usa bastante, inclusive, tá? E eles colocam, Gil, aditivos químicos para mudar a densidade de certas substâncias. Eles usam muito, gente, a questão da dissolução fracionada e também da flotação para remover gordura. Vocês sabiam disso, gente? Que eles removem gordura por meio de flotação. Sabe uma coisa, gente, que faz flotação? É o sabão. Se você pegar, Milena, hoje, um pedaço de gordura, eu não estou falando do óleo, estou falando gordura, e você adicionar sabão, aquela espuma que o sabão faz, ela é justamente um tipo de flotação, tá? Porque naquela espuma que ela boiou, vai ter muita gordura ali. Parte dela, claro, né? A gente sabe que vai se misturar com a água, né? Porque a gente sabe que o sabão tem justamente essa capacidade, né, tem essa característica, né, de fazer com que duas coisas, ou seja, com que a água e a gordura se misturem entre aspas. A gente vai aprender futuramente que não é que elas vão se misturar, tá? Mas é que elas vão ficar ali, vão ter uma separação menos visível, tá? E aí a gente usa como estratégia a flotação. Aí os caras depois removem aquela espuma inteira, cheia de gordura. Aí, ó, pronto. Cauã mesmo gosta muito de tomar banho de rio em beira de esgoto. Aí ele fica, às vezes ele pega aquela espuma para lavar a louça, mas não pode fazer isso não, tá, gente? Porque ali eles usam, aquilo ali é um tipo de flotação, tá? Mari, acredita? Ele fica pegando, aí bota... Aí ele bota dentro de uma vasilhinha e leva para casa para arear a panela. Mas não pode não, tá, gente? Que ali é perigoso. Mas ali eles usam para flotação. E aquela bicha tem... Ei, Milena, tu lembra, Milena, quando eu tomava banho de rio aqui, aí tinha, às vezes, aquelas espumas, velho. Ai, nossa! E na época eu nem sabia o que era. Aí depois eu descobri que era um tipo de flotação. Era como a gente usava muito... Como a população de Palafones usa muito detergente, inclusive, ó, recomendação de professor de química, tá? Se vocês querem ajudar o meio ambiente, evitem usar para lavar a louça muito detergente, certo? Priorizem mais o uso de sabão em barra, viu? Que, querendo ou não, ele é bem menos prejudicial para o meio ambiente do que o detergente, tá certo? Porque ele desengordura menos e espuma mais. Fechou? E também, Milena, prefiro muito mais sabão do que o detergente. Agora, passando o adianto, a família de Ellen gosta disso aqui, que é a livigação. Gente, a livigação, ela é a separação do ouro, ou melhor, é a separação de dois
de duas substâncias que são sólidas, tá certo? Duas substâncias estão misturadas, mas elas são sólidas, mas aí, Marizinha, a gente usa uma outra substância para separar. Só que aí vai ser exclusivamente a livigação, ela vai ser exclusivamente uma separação de metais, tá certo? Então, essa mistura aqui, ó, Marizinha, ela tem que ser feita entre metais. E aí, o que mais a gente usou foi na época do ouro, né? A gente lembra lá, o quê? Que mais ou menos em 1870, foi em 1870, não foi, gente, que teve o boom do ouro no Brasil? Foi, não foi? Foi antes, eu acho. Foi antes, não foi? Foi antes, pô. Foi antes, não No foi? início, Foi 1700 e pouco, não foi? 1700 e pouco, teve a Confederação Mineira e demais. Foi isso mesmo, isso, justo, não foi? Isso mesmo. Lá, gente, eles usavam bastante, assim, muito, muito, muito mesmo. Eita, deixa eu colocar aqui, ó, levigação. Pronto. Levigação, viu, gente? Aqui, ó, Marizinha tinha até falado aqui. Pronto, é isso aqui, tá, gente? É levigação, tá? Gente, lá, o que era que os caras faziam? Eles separavam o ouro, certo? Separavam o ouro usando essa cambuca aqui, tá vendo? Essa cambuca que tem o formato do que a gente chama de tronco de cone. Então, ela tem um formato mais ou menos assim, ó, Gil, se liga, ó. Ela tem este formato aqui, ó, tá vendo, ó? Ó. E ela tem esse formato aqui, Ellen, não é só por questão de estética e de beleza, não, tá? É porque eu quero que os caras faziam, eles afundavam essa belezinha na água, aí nessa belezinha aqui entrava o quê? Entrava areia, entrava pedra, mas também entrava o que eles mais queriam, que era o ouro, que aí na química a gente chama de AU, tá? Vou até botar aqui, ó. AU significa ouro na química, tá certo? E eu quero que os caras faziam, tinha que separar esse monte de sólido, pô. Eu quero que os caras faziam, eles começavam a girar esse negócio aqui, tá vendo, ó? Girar essa cambuca, de forma que as coisas que eram mais pesadas, ou as coisas que eram mais pesadas, iam caindo, ou seja, eram levadas para fora. Mas chegava um ponto, Ellen, que você ficava com parte de areia e ouro que, assim, eram muito próximas. E eu quero que o cara precisava fazer, velho, tinha que separar aquela areia daquele ouro, concorda comigo? Porque ele não poderia vender, óbvio, o ouro e a areia juntas. E eu quero que o cara fazia, o cara jogava mercúrio, que é o famoso Hg, tá vendo? Por quê? Esse mercúrio aqui, gente, ele solubiliza o ouro, tá certo? Ele se mistura com o ouro. Aí, como ele se mistura com o ouro acaba ficando muito pesado, então o ouro vai para o fundo, tá certo? Aí, quando o cara começa a girar, né? Porque quanto menos objeto tiver aqui, ou seja, quanto mais no fundo tiver, ó, quanto mais no fundo tiver, menos esses objetos vão sair, quanto mais pesado eles forem, tá certo? Aí o cara continuava girando, girando, aí ficavam, olha, pepitas de ouro que estavam misturados com mercúrio. Só que qual era o problema, Marizinha? Porque quando os caras colocavam, parte desse mercúrio se misturava com ouro, mas outra parte não. Aí começava, olha, aí ficava, olha, mercúrio, aí mandava mercúrio por rio até umas horas. Aí lembra, né? A gente tem um negócio chamado de nível trófico, né? Ou seja, uma parte de mercúrio acabava intoxicando uma certa quantidade de plantas. Aí essas plantas, elas eram comidas, ou seja, elas serviam de alimentos para peixes. Aí esses peixes serviam de alimentos para outros animais. Aí, meu amor, começava a ler intoxicação e problema ambiental até umas horas. Muito bem, Marizinha, bioacumulação. Muito, Ellenzinha, muito. Sabe por quê, Ellen? Porque eu sou filho, eu sou neto da preta, que a sua família tentou chicotear naquela época. Difícil, né, Ellen? Querendo cortar um pouquinho o papo meio depressivo, eu só queria saber, levigação, então, é só para metais, né? Isso, muito bem, para metais. E que foi muito usado, Lulu, principalmente na extração do ouro, tá? A extração do ouro usava muito, porque, assim, era uma forma muito, muito barata, né? Até muito barata, e, assim, muito fácil de você separar. Só que não deu muito certo, óbvio, né, gente? Na verdade, não deu nada certo.
né? Porque, assim, é Tá muito morrendo por causa do perigoso. mercúrio. O Oi? mercúrio é tóxico, né? O pessoal morrendo por causa do mercúrio. E muito, muito. O povo é Yanomami, né? É Yanomami? É, né? É que a gente pode dizer aí que foram, assim, extremamente prejudicados, tá? Por isso. Mari, a diferença da ligação para peneiração, Marizinha, é porque na peneiração você vai usar apenas o tamanho dessas partículas, tá? Aqui não, na levigação você vai ter que usar uma outra substância para solubilizar um deles. Deu para entender? E essa substância precisa necessariamente ser um outro metal, tá certo? Então, a gente usa um outro metal para solubilizar o outro metal. Então, a gente usa, por exemplo, o mercúrio para solubilizar, ou seja, para dissolver o ouro, para que esse ouro fique mais denso. É um tipo, Gil, isso é um tipo de dissolução, né? Só que ali a gente vai usar apenas para metal, tá certo? Certinho, deu para entender, gente? Então, levigação. Ela é muito usada, pronto, levigação vai ser cobrado muito em questões interdisciplinares. Como é que pode cobrar, Ellen? Lá, a questão pode te perguntar qual é o tipo de mistura, qual era o metal utilizado, vocês precisam lembrar que era o mercúrio, tá certo? Ó. Mercúrio, e ainda, Gil, pode te cobrar, te perguntar quais são os prejuízos em relação a esse tipo de uso de separação de misturas para o meio ambiente, tá certo? Não, Cauã, ele não daria certo. Sabe por quê, Cauã, ele não daria certo? Nós iremos estudar um negócio chamado de eletronegatividade. Aí você vai perceber que o ouro, nós dizemos que ele é um metal nobre. E aí, calma, por ele ser um metal nobre, ele não vai ter, ele não será atraído por ímãs. A gente vai entender futuramente o porquê disso, tá certo? Então, assim, calma, acredito que hoje o único metal que nós tenhamos acesso com mais facilidade e que, de fato, ele é atraído por ímãs é o ferro, tá certo? O ouro não. Tanto, Cauã, que o pessoal usa justamente isso, tá? Para ver se um ouro ele é verdadeiro ou não. Eles usam ímã. Eles usam ímã, tá? Porque se for atraído, aí ele não é ouro puro. Tá certo? Ah, entendi. Não Com... preciso me acordar, então. Já viu falar, Cauã, no ouro do tolo? Já ouviu, né? Já. Pronto, porque lá eles misturam ouro com latão. Aí quando você coloca no ímã, ele é puxado, porque o ouro em si, ele não pode ser puxado. A gente vai estudar isso, sobre isso, tá? Questão de eletronegatividade e eletropositividade. Mas é bem mais para frente. Vamos lá para a gente falar agora sobre o próximo, gente, ó. O próximo nós iremos falar, cadê? Pronto. Acabamos a parte de sólido com sólido, vamos passar, ainda estamos nas misturas heterogêneas, mas agora é sólido e líquido. A primeira, gente, é a filtração, que foi o que a Elinzinha tinha falado para a gente, tá? E foi o caso do café. Quando você vai passar café, você vai filtrar. Então, você tem um sólido com líquido. Percebam que o que é que você quer fazer? Você quer fazer com que o líquido passe, mas o pó, que é a borra do café, fique lá. Inclusive, quem tiver borra de café em casa junto, que ela está pegando, porque ela usa, gente, para tudo, assim, usa para fazer tempero, ela usa para, enfim, tá? O que não serve para você, serve para ela. Ô, Ana, também resto de osso que você tiver, pode botar que ela faz sopa, viu, Milena? Milena, a comida do cachorro também, se você não tiver, se sobrar aquela parte seca junto, que ela vai passar aqui para poder pegar, tá? Então, gente, é isso, tá? Você tem a filtração, tá certo? A filtração tem que ser um sólido e um líquido. Mas cuidado, olha só, Ellenzinha, essa filtração, ela normalmente, ela é um processo lento, tá? Percebam que o café, você bota lá e você tem que esperar ele um pouquinho passar, né? Não é tipo uma coisa instantânea, de você ter ali, tipo, botou e acabou. Tá certo? Essa filtração que a gente conhece é assim. Mas o Enem pode cobrar, Mari, um negócio chamado de filtração a vácuo. O que é que vai ser essa filtração a vácuo? É uma filtração que ela vai usar um becker que ele é específico, tá? Então, ele vai ser tapado e aí é uma filtração que vai acontecer de uma forma mais rápida. Mas não tem diferença, assim, em relação ao objetivo, tá? A filtração comum e a filtração a vácuo
tem um único objetivo, que é separar as partículas sólidas das partículas líquidas. Tá certo? Basicamente isso. Mas a diferença é que essa filtração ela é um pouco mais lenta, tá? Enquanto a filtração em vácuo é mais rápida. Diga aí, Lulu. Como seria feita a filtração a vácuo? Deixa eu pegar uma fotozinha aqui, Lulu, para eu te mostrar. Ó. Peraí, viu? Calma aí. Ó, filtração a vácuo, para eu explicar para vocês aqui, ó, como é que vai funcionar ela. Ó, deixa eu botar. Pronto, aqui. Ó, vocês vão ter uma coisa mais ou menos assim, gente, ó. Vocês vão ter um funil que se chama funil de Buchner. Tá vendo? Esse funil, gente, como é que ele funciona? Ó, ele é aberto em cima, tá certo? Ele é aberto em cima, mas ele tem um bombeamento aqui, tá vendo? Ele tem essa abertura, ou seja, aqui em cima, ó, entre o funil e o recipiente que vai ser passado, isso é 100% vedado. Inclusive, eles usam aqui borracha para vedar, para que crie um vácuo de fato, tá certo? Para que não entre, por exemplo, o ar por essa abertura, ou seja, não pode ter abertura nenhuma. Então, aqui ele é bem tapado. Aí, nessa parte aqui, vocês veem aqui, nesse recipiente, vocês vão ter um bombeamento, que, ó, Lulu, a gente vai ter uma mangueirinha aqui que vai literalmente estar sugando todo o ar que tem dentro desse recipiente, tá vendo? Então, se você não vai ter ar nenhum, é porque dentro disso daqui, você vai ter o que nós chamamos de vácuo, tá vendo, Lulu? Então, é basicamente isso, é um funil normal, certo? Um funilzinho ali simples, só que aqui ele é bem vedado, e aí o cara literalmente chupa todo o ar que tem ali dentro. E aí, é claro, né, como há uma diferença de pressão, a força, né, que você vai ter ali puxando para baixo vai ser muito maior. Tá certo, gente? Ó, eu não falo isso não, porque senão eu não vou mais fazer a sua campanha. Se você ficar com muito orgulho e muita ousadia, eu não vou fazer a sua campanha mais. Eu não vou deixar ninguém doar mais. Opa, Oi, Milena. qual é a diferença do... Da filtração comum e da filtração a vácuo? Sim. Milena, é só a questão da velocidade, porque essa filtração comum ela é uma filtração mais lenta. Por exemplo, Milena, quando você vai passar o café, não é uma coisa instantânea, né? É uma coisa que você precisa botar lá e esperar. Sim. É o trabalho da gravidade mesmo. Já aqui não, Milena, aqui, como você tem um bombeamento, aí aqui acontece de forma muito rápida. Entendeu? Sim, entendi. Quase instantâneo, inclusive, Milena. Se a gente fosse passar um café aqui, era basicamente assim, jogou o café aqui, era tipo milissegundos, o café já estava todo coado aqui. Em segundos. Ok, gente? Inclusive, tem umas maquininhas expressas que já fazem mais ou menos isso, tá? Mas, assim, eu não recomendo usar não, tá, gente? Porque coisa com pressão, só a panela de pressão mesmo, que a gente usa porque a gente é doido. E, claro, também porque a tecnologia, ela evoluiu muito, né? Mas é um negócio que eu não confio muito não ainda. Aqui em casa eu só uso a panela elétrica. Viu, Lulu? Aqui em casa. Morro de medo. Também, diga, Lizinha. Falando de panela de pressão, a minha avó, ela me contou que quando ela era mais nova, ela pegava assim a panela quente, que tava tipo, já tinha dado a pressão e tudo, e ela simplesmente botava embaixo da torneira d'água. Eu fiquei chocada, não sei como ela sobreviveu. Ei, Lizinha, pior que isso é comum, sabe por quê? Porque é uma estratégia, vocês vão aprender isso em física. Eu ia falar que eu Vocês faço vão isso, aprender. pressão. Ei, o pior que eu já fiz, Elenzinha, não vou negar não, mas sabe por quê? Mas é perigoso, ó, então eu fiz, mas é perigoso, a Ellen tem razão, ela não sabe realmente como a avó dela sobreviveu, graças a Deus, Deus é maravilhoso, mas por quê? Gente, ó, vejam só, vocês vão aprender futuramente que pressão e temperatura são inversamente proporcionais, ou, inversamente não, perdão, são diretamente proporcionais, tá certo? Então, assim, quando você dobra a pressão, acontece alguma coisa com a temperatura. E aí, por que ela fazia isso? Porque ela botava a panela de pressão embaixo da água, aí a temperatura caía muito rápido. Aí, quando a temperatura cai muito rápido, a pressão também cai, tá certo? É basicamente isso. Assim, é uma estratégia, mas eu não recomendo muito não, porque é meio não, é totalmente perigoso, tá, gente? Eu já fiz, mas, ó, já tem tempo. Depois eu comecei a ministrar aula de química, eu já não fiz mais, viu? E de física, na verdade. Ele ensinando algo que é super perigoso. Ótimo. Ei, meu Deus do céu. Não, Gil, mas já faz anos que eu não faço, viu, Gil? Mas não tenho mais coragem, não. Pra tu ter ideia, Gil, aqui em casa agora a gente só usa panela de pressão elétrica, pô. Eu não uso mais panela de pressão normal, não. Quem usa é mãe. Minha mãe usa.
Não, pior que não. Gente, eu juro, é sério, aqui em casa a gente só usa panela de pressão elétrica, que não pode. Gente, não pode botar na água, porque é elétrica, né? Não, Milena, porque, velho, não tem coisa melhor não, do que você poder sair de sua casa e deixar o seu feijão fazendo, ou a sua carne, e você chegar em casa e ela não está queimada. Inclusive, eu recomendo, tá, gente? Tinha panela de pressão elétrica. E tem, Milena, pela pressão de casa faz tudo, tu acredita? Carne, arroz, a poxa toda. Faz Eu assim, sei, raiz, naquele que não veio aqui para pegar os ossos, aqui em casa, que eu te dei aqueles restos de gordura e os miúdos que a gente aqui em casa não come. Diga aí, Lulu. Sumé é raiz, né? Ela faz a panela de pressão original. Ela gosta de passar o perigo. Ei, mãe, assim, ela, é que de vez em quando, por exemplo, vamos pôr, ela vai fazer uma carne e um feijão ao mesmo tempo, ela não gosta, ela não tem muita paciência de esperar um preparar para fazer o outro. Aí, enfim, uma ela bota na panela elétrica, outra ela bota na panela lá, inclusive ela ainda bota um garfo para poder pegar a pressão. Ai, minha gente, ei, pobre é o diacho, né, gente? Pobre é o diabo mesmo, velho. E vocês já botaram na panela de pressão um garfo, uma faca, para poder pegar a pressão? Gente, digam que sim, pelo amor de Deus, nessa Eu aqui em casa. já. E para pressão Com certeza. sair rápido também, no pito, ó. Ei, no pito, Enganchava já sair, né, gente? Bota a no pito, colherzinha no pito e deixava lá a pressão saindo. Aqui em casa, a panela de pressão nem presta. Você tem que estar correndo toda vez que ela pega a pressão para poder. Senão explode. Gente, o pito, velho. Nenhuma É experiência é vivendo única, no né? perigo, literalmente no Gil, limite. já percebeu, Gil, que nenhuma experiência é única? Todo mundo vive mais ou menos a mesma coisa, só que na Queria sua saber realidade. como é que fica quando uma panela de pressão estoura. Explode assim. Eu queria Aqui saber em casa muito. já... Ana, aqui em casa já Depende do explodiu uma amigo, quero vez. saber não. Aqui em casa já explodiu uma vez. Aqui também com sopa. Ei, aqui em casa foi com sopa também, Milena. Explodiu, velho. E o susto, Milena, do barulho. Gente, parece que o mundo tá acabando, velho. Chega da tela branca da zoada. Fui olhar, gente, foi sopa. Nossa, pela cozinha inteira e para limpar depois. Aí não teve janta mais, não teve nada. Porque ela explodiu e virou, Milena. Ela pulou assim, aí ficou emborcada. Pensa no ódio. E é dose, viu? A panela de pressão é um negócio muito perigoso. Por isso que eu recomendo todo mundo usar elétrica. Que é eu acho muito perigoso, gente. Muito perigoso. Mas depois que explodiu aqui em casa, a gente ficou meio cabreiro para isso. Mas, enfim, mãe ainda tem, mãe ainda usa ela. Mas eu não confio muito, não. Agora, gente, vamos lá. Decantação é muito conhecido, tá? Que é sólido e líquido. Um exemplo, Milena, é a piscina. Ellen, piscina é um negócio que o pessoal usa para se divertir, tá? Parece com a caixa d'água que você usa em casa. Só que aqui é muito, tipo, muito grande, sabe, Ellen? Tipo, grandona mesmo. Aí o pessoal usa normalmente para se divertir, tá certo? Eu não sei se tu já limpou alguma, mas caso você não tenha visto, gente, eu botei aqui a foto justamente para que Ellen possa conhecer, tá? E aí a gente tem, ó, a sujeira aqui, tá vendo? Embaixo. Aí isso aqui a gente chama de decantação. O que a gente faz? A gente usa normalmente, Lulu, a gente bota sulfato de alumínio para que toda a sujeira vá para baixo. Aí esse processo de botar para baixo toda a sujeira é decantação. Quem aqui também já fez assim, ó, tipo, pegou como é que se diz? Um suco de saquinho, aí fez, depois de um certo tempo, você foi olhar lá embaixo, estava cheio de açúcar. Sabe aquele açúcar que ficou lá embaixo? É porque aquela açúcar, ela decantou. Cadê, ó? É pela diferença de densidade, né? Isso, Marizinha, deixa eu anotar aqui, valeu, viu, Marizinha? Então, a decantação é diferença de densidade, tá certo? Então, você tem um cara com a densidade maior e outro com a densidade menor, tá certo? Densidade. Fechou? E a gente também, tá? É um processo meio lento, tá? Oi, Lulu? Mas ela só decanta se tiver com sofá de alumínio, né? É, isso. Na piscina, sim. Mas nós temos outros exemplos também, viu, Lulu, de decantação, como é o caso, por exemplo, quando você faz um suco de saquinho, aí você vê que aquele açúcar ficou todo lá embaixo. Você tem também, Lulu, se você não coar o café, perceba que aquela parte ruim dela, né, a gente chama de borda, é borda, né, é borda ou é borda de café? É borda, né, que vai toda para o fundo. Ali também é um processo Eu de chamo decantação. de borra. É borra, né? É borra de café.
É borra, né? Borra de café, isso. É porque, assim, gente, eu não faço café, tá? Eu tomo, eu bebo café. Eu tenho alguém que faz pra mim. 15. Aí a outra tá dizendo ali que vai levar alguma coisa pra justiça. Tu vai levar o quê? As coisas que tu roubou? Tu vai entregar ela na justiça? Não vai não, né? Tu pode ficar presa, viu? Uau. A outra tá falando não sei o quê de justiça. Filho, pobre quando fala de coisa de justiça é porque tava roubando alguma coisa. Abre ser ruim, velho. Oxi. É humilhando a menina aqui. Mano, eu amo essa turma, velho. Eu amo essa turma de química, mano. E, cara, a energia aqui é muito ruim, velho. Tu é doido, mano. Eu amo. Essa energia é ruim. Ele não era que ele tava falando que a energia da tua casa era ruim, internet e tudo. Agora tá falando da casa dele. Deixa eu remover a Ana Eu Carolina tô morrendo aqui. aqui, velho. Ana, cuidado, que eu derrubo da aula, viu? Se ficar com muita coisa, eu Ei, derrubo da aula. faça isso não, viu? Gente, vamos lá. Ó. Agora a gente vai falar sobre centrifugação, tá certo? A centrifugação, gente, é sólido e líquido. Aqui, ó, Marizinha, a gente também vai usar a diferença de densidade, viu, Mari? Ó, diferença de densidade. Um exemplo disso é o exame de sangue, tá? Marizinha, o hemograma, o que é que o cara faz? Agora sim, cuidado. A centrifugação, você vai ter ali o processo de giro, tá certo? Então, você vai pegar uma determinada substância, você vai girar ela de forma muito rápida, e aí essa velocidade vai fazer com que haja uma separação entre o sólido e entre o líquido. Ou seja, é basicamente um caso de decantação, só que a decantação aqui, ela precisa ter um processo, precisa ter um processo de giro. Aí um exemplo muito mais tranquilo de entender é a própria centrifugação da roupa, né? Quando você quer deixar a roupa mais úmida, você bota a roupa lá que ela está encharcada de água, e aí ela começa a girar em alta velocidade, e aí a água acaba se desprendendo do sólido que seria a roupa. Tá certo? Um exemplo ali é a centrifugação. Mas cuidado, o Enem, Milena, o Enem vai te cobrar exame de sangue, ele vai te perguntar como é que um laboratório pode fazer para separar a parte sólida da parte líquida do sangue. Tá certo? Cuidado com isso. Ok? É o ataque. Tá vendo, velho? Por que é que eu não paro? Porque ela já tá falando da minha internet, pô. A minha internet que eu pago R$100 na minha internet. A minha internet é de 500 mega, pô. Não é qualquer porcariazinha, não. A internet é fibra ótica, pô. Entendeu? Fibra ótica é uma tecnologia, tá? Que a gente usa. Não é como a tua, não, que usa de antena, não, tá? Que é via rádio. É porque, gente, ela usa via rádio, tá? Ainda. Aí ela não tá ligada, não quer isso. Opa, Oi, Milena, diga aí, irmão. tu pode explicar sobre centrifugação de novo? É centrifugação? Posso sim, Milena. A centrifugação, ela vai usar a diferença de densidade. Ou seja, Milena, tu vai ter que ter ali ou líquido ou sólido, sendo mais leve ou mais pesado que o outro. Tá certo? Tem que ser ali a diferença entre essa densidade. Tá certo? E só que, Milena, você vai ter que ter ali o uso de alguma coisa girando, ou seja, você precisa ter uma força externa sendo aplicada a essas duas substâncias, tanto a parte líquida quanto a parte sólida, tá certo? Você precisa disso para que elas possam ser separadas. Por exemplo, Milena, a gente tem ali a centrifugação do sangue, que para poder fazer o estudo do sangue em si, a gente precisa separar a parte líquida da parte sólida. E para isso a gente bota nesse equipamento aqui, tá certo? Que é uma centrifugadora, Milena. E aí ele vai girar em alta velocidade, Milena. E essa velocidade vai fazer com que esse líquido e esse sólido, eles sejam separados. Aí vai ser um processo muito parecido com a decantação, tá certo, Milena? A parte sólida ali, ela vai decantar, ou seja, ela vai lá para o fundo. Só que aqui, diferente da decantação, Milena, que ela é um processo que ela pode acontecer naturalmente só com a presença da gravidade, aqui já não é, Milena. Você vai precisar de algum equipamento para exercer uma força para girar aquilo ali, tá certo? Você vai ter um movimento circular. Aí um exemplo, Milena, muito usado no nosso dia a dia é a centrifugação da roupa.
Tu concorda comigo que a máquina começa a girar desesperadamente, né? Ela gira, 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 ou seja, esse processo de girar é justamente a força que está sendo aplicada para separar a água da roupa, porque a água ela é menos densa que a sua roupa, aí ela se desgruda, tá certo? Então, deixa eu passar aqui. Ó, agora a gente tem aqui, gente, vamos falar sobre as misturas, sobre a separação entre misturas homogêneas, ou seja, se o suor agora, como é homogênea, nós temos apenas uma única fase, tá certo? Nós temos uma fase, então é uma coisa que a gente só consegue ver, de fato, pelo microscópio, tá certo? Tem que lembrar. Agora eu vou falar sobre a separação de misturas homogêneas de substâncias sólidas e líquidas, tá certo? Quando você tem um sólido e um líquido juntos. O primeiro é a evaporação. A evaporação, vocês precisam lembrar que é um processo natural. Por exemplo, ó, vamos supor que Lulu lavou as roupas. Por algum milagre, Luzinete lavou uma roupa, certo? Por um milagre, ela lavou, ela acordou assim de bom humor, aí ela lavou. Mal lavado, mas ela lavou. Aí ela vai estender essa roupa para que ela seque. Ou seja, ali você tem um caso de evaporação, porque você está separando o líquido, que é a água, do sólido, que seria a roupa. Mas aí o caso, Lulu, mais usado no Enem, ó, é a separação da água do sal, tá certo? Vocês sabiam que por isso mesmo que o sal é um tempero barato, vocês sabiam disso, né? Porque eles usam a evaporação, ou seja, é um processo natural. Então, assim, o cara que produz sal, né, ou melhor, o cara que industrializa o sal, ele vai basicamente deixar secando lá e o processo que ele vai gastar é muito pouco, tá certo? A gente tanto tem em abundância, quanto o processo ali para a gente extrair ele é muito barato, porque é só por evaporação. É basicamente o cara jogar a água do mar e esperar ela evaporar só, ou seja, o trabalho é 100% do sol e do vento. Acabou. Tá certo? Então, aqui é um processo natural. E olha só, cuidado, tá? A evaporação, ela vai usar a diferença do ponto de ebulição. Lembra que a gente já estudou. Ponto de ebulição é a passagem do estado físico líquido para o gasoso, tá certo? Então, percebam, a água, ela evapora em aproximadamente 100 graus Celsius. O sal, não. O sal já é em 320 e poucos. Então, a água, ela evapora muito mais fácil do que o sal. Certinho, deixa eu passar aqui, ó, adiante. Agora, falando sobre sólido e líquido, nós temos o que nós chamamos de destilação natural. Cuidado para não confundir evaporação com destilação. A destilação, ela também vai usar a diferença de ponto de ebulição. Contudo, o que nós falamos aqui, Milena, é que a evaporação é um processo natural. Vai depender única e exclusivamente do sol e do vento. Vou até botar aqui, ó, natural, e eu vou, ó, incrementar dizendo assim, ó, depende do sol, ó, depende do sol e do vento, tá certo? Do vento. Então, ó, Lulu, você não precisa colocar mais nada, a evaporação ela vai acontecer naturalmente. A destilação não. Porque a destilação vai usar também o ponto de ebulição. Mas, cuidado. Aí você vai ter, ali, ó, cadê? Opa, você vai ter a inclusão de um ponto de calor. Ó. De um ponto de calor. Tá certo? E olha só, essa destilação, a gente vai chamar ela de destilação simples. Tá certo? Eu separei aqui, gente, mas foi só por querer mesmo, tá? Mas a gente pode tanto chamar de destilação natural quanto de destilação simples. Tá vendo? Porque olha só, essa destilação simples, o que é que ela vai fazer aqui, gente? Olha só. Você pega, por exemplo, água e sal, você aquece essa água e esse sal. Agora, notem que o processo não vai ser de evaporação, tá certo? Não vai ser de evaporação. Aqui agora você vai ter uma ebulição, porque você está aquecendo, tá vendo? Você tem uma fonte de calor aqui, essa água ela começa a evaporar, e aí o que é que acontece? A gente tem um balão de vidro que este cara vai passando por aqui e uma hora ou outra ele começa a condensar.
Ou seja, percebam que a água ela sai do estado líquido, passa para o estado gasoso, chega aqui, encontra uma abertura melhor. Essa abertura aqui, gente, fora, ela tá com ar frio, tá certo? Porque aqui vai entrando ar frio e aí essa água que estava em estado gasoso, ela vai começando a esfriar, ela vai perdendo energia. E aí ela condensa, não é isso? Ela sai do estado gasoso, no estado de vapor, para o estado líquido, né? Ela vai condensando. E aí você separa. E aqui, claro, vai começando a precipitar todo o sal. Tá certo? A diferença vai ser essa. Ok? Porque destilação simples, você vai ter ali o uso, como eu falei aqui atrás, a inclusão de um ponto de calor. Ok? Diferente aqui da nossa evaporação, que é um processo 100% natural. Aí, vocês podem me perguntar, professor, um exemplo de destilação, né? Nós temos também um negócio chamado de destilação fracionada, que nós usamos principalmente no petróleo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Então, falando, né, dando seguimento, nós temos agora, falando de sólido e líquido, nós temos também a extração, que nós temos nós temos um tipo, mas o exemplo, pessoal, aqui é quando você vai coar o café. Olha só, quando você vai coar o café, você concorda comigo que você joga água quente no café, e aí aqui embaixo a água que estava transparente, ela não passou 100% transparente. Tá certo? Percebam que ela passa aqui também com um pouco de café. Por quê? Porque esse café ele foi extraído. Milena, outro exemplo, quando você vai fazer um chá. Você vai fazer um chá, perceba que você joga água quente, e esse chá ele é extraído para a água. Tá vendo? Então, isso é que a gente chama de extração. Mas nós temos também a extração que é por arrasto. Aqui é a extração usando líquido, tá certo? Usando líquido. Mas nós temos a extração por arrasto, que é, por exemplo, quando uma mulher peida, porque a gente sabe que homens não peidam, agora mulheres elas não peidam, elas cagam em gás, em forma de gás, porque mulher, bicho... Olha, hoje é Dia Internacional da Mulher, viu? Sim, amor, Não vi aí quer você dizer que eu vou dando um mentir. parabéns, Aí quer só dizer que eu vou mentir. humilhação. Aí quer dizer que eu vou mentir só porque é dia 8. Não, eu não vou mentir, amor, não posso. Dê um parabéns pra Posso gente, você nem falou nada. Eu nem lembrei, gente. Parabéns, amores da minha vida. Vocês são maravilhosas, as mulheres são magníficas, vocês sabem. Porque a maioria do curso de fábrica é formado por mulher, só queria dizer. Ei, Desculpa aqui, aí, Cauã. Isso mesmo, viu? Isso mesmo. Ei, aqui, meu filho, aqui não tem como não. E essas mulheres são incríveis, elas sabem disso. A gente não precisa de um dia ou de um momento em si para a gente parabenizar esse tipo de indivíduo que é tão maravilhoso, né? A gente sabe que a vida só existe, de fato, por conta das mulheres. Isso aí é fato, né? Enfim, então, assim, eu tenho uma admiração muito grande, muito, muito grande mesmo, pelas mulheres, até porque eu fui criada por duas mulheres, né? Porque eu não sei se vocês sabem da minha história, mas, assim, o meu genitor não serviu para absolutamente nada, assim como vou chutar uns 60%, 70% da maioria dos genitores, né? A grande maioria do povo brasileiro, infelizmente, não tem sorte com genitores, mas eu, assim, fui agraciado por Deus por ter tido sorte de ter uma mãe tão guerreira, sabe, gente? E uma irmã também maravilhosa que me criaram, que me sustentaram, e hoje eu tô aqui. É por causa das mulheres. Então, gente, parabéns, hoje é dia 8, mas sabe que o Dia das Mulheres é todos os dias, e o Dia da Mulher tem que ser celebrado com muito respeito. Fechou? Vocês merecem respeito e nada mais. Não adianta a gente chegar aqui, né, falar, enfim, palavras bonitas e não respeitar. O importante é respeitar sempre. Lembrando sempre que as brincadeiras que a gente faz aqui, que Ellen e eu tiramos um com o outro, são brincadeiras para descontrair, porque a gente tem carinho um com o outro. Tá certo? Não é, Ellenzinha? A gente sente muito carinho. Sei. É sério, a gente sente carinho um pelo outro. Ellenzinha está no meu coração. Ah, tem não, Ellen? Deixa eu remover você aqui rapidinho. Pronto, olha, já passou, já menti, tá certo? E agora a gente vai voltar aqui para falar sobre a verdade. Como eu disse para vocês, mulheres não peidam, mulheres cagam em forma de ar.
Aí, quando essa mulher peida, percebam que essa bufa vai para o nariz do pobre do homem por meio de arrasto. E o que foi isso? Olha só, no estômago dessa mulher tem várias bactérias. E essas bactérias, elas emitem odor. Aí, quando tem ali um excesso de gás, esse gás ele sai e leva parte desse odor das bactérias por arrasto. Isso também é uma extração, tá certo? Então, na prova do Enem, quando perguntarem, uma mulher que é podre, que peida muito, por que é que o homem sente esse fedor? Vocês vão dizer, porque é um tipo de separação entre misturas homogêneas, tá certo? E aí ele vai de forma de extração por arrasto. Tá certo? Não, cara, não é isso não, velho. Não, de química sim, viu? Calma. De química é tu só. Mas aí, não, mas é porque assim, tem outro que ele participa, mas assim, no caso ele faz o curso, mas ele não participa das aulas porque ele trabalha. Mas ele assiste depois as aulas gravadas. Mas ao vivo só tem você. Só você que presta aqui, imagina. E Você que Alagoas. presta. Tá vendo? E física tem Edilson também. E, enfim, é o top 10. Essa tristeza. Caramba, 20 mulheres no meio de. Só tem 2 homens. Ei, diga aí, velho, minoria, né, velho? Tu é doido. Mas é assim mesmo, Calma. O importante é que a gente tá junto, entendeu? Nós estamos juntos. Verdade. E é isso, cara. Ninguém derruba a gente, não, e acabou. Sim, Ellen. Você não sabe qual é o conceito de minoria, não? Olha, o importante é a gente não se misturar nunca, tá? Nunca se misturar, a gente nunca se entregar, tá? Isso é o importante. Eu mesmo vou aqui continuar com o meu caráter e a minha índole aqui, ó, intacta. Bora pra gente falar sobre a destilação que é fracionada. Gente, agora a destilação que é fracionada é porque assim, olha só. Perceba, a gente tem a destilação simples, que olha só, qual é a diferença, Giovana? Eu vou ser bem sincero com vocês, porque já estou olhando aqui a hora, senão eu vou me atrasar para as minhas coisas. Mas, ó, a destilação simples, ela é feita com apenas 2 elementos ao mesmo tempo. Ó, 2 elementos. Por exemplo, água e sal. Giovana, água e sal a gente usa destilação simples. Eu vou misturar, por exemplo, água e vinagre. Eu também vou usar ali a destilação simples, porque eu só tenho água e vinagre. Quero separar, por exemplo, água e álcool. Água e álcool são 2 elementos de destilação simples. Agora, quando eu tenho várias substâncias juntas, eu vou usar a destilação fracionada. O exemplo mais prático para o Enem de destilação que é fracionada é a destilação do petróleo. E quem lembra qual é a função química que vai, como é que eu vou dizer? Que vai conceituar, que vai trabalhar os derivados do petróleo. Quem lembra? Hidrocarbonetos. Muito bem, os hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos, gente, são, trocentos, tá certo? Então, assim, naquele petróleo, que a gente chama de petróleo bruto, nós não só temos ali a gasolina, o diesel, nós temos tudo junto, para vocês terem ideia, tá? Nós temos o óleo de combustível, nós temos os lubrificantes, porque lá nós temos as parafinas, nós temos também aquele piche que é usado para o asfalto, nós temos o diesel, nós temos a querosene, temos a gasolina, temos o butano e o propano, que são os gases liquefeitos de petróleo, tá certo? Então, assim, no petróleo você tem várias substâncias juntas, e cada uma dessas substâncias tem um ponto de ebulição distinta. Então, para a destilação fracionada, é quando você tem 3 ou mais substâncias juntas. Só que essas substâncias, Marizinha, precisa ter ponto de ebulição distintos. Percebam, olha só, se a gente pega o nosso petróleo bruto e a gente aquece ele até 400 graus Celsius, ali o que vai ser evaporado será o quê? O lubrificante, a parafina e o asfalto. Mas se eu aquecer apenas a 150 ou até mesmo 20 graus Celsius, você tem ali a extração do butano e do propano, e assim por diante.
Tá certo, gente? Então, essa é a destilação fracionada, ou seja, você aquece, lembrando, por ser destilação, você precisa ter aqui um ponto de calor, tá certo? E aí, dependendo da temperatura, você vai ter ali uma substância sendo extraída. Ok? Mas aí, para 3 ou mais substâncias quando estão juntas. Quando nós só temos 2, a gente chama de destilação simples. Ok? Bora fazer questões. Alguém não entendeu alguma coisa? Querem que eu repita alguma coisa? Ou a gente pode partir? Pode prosseguir. Vamos lá, olha. 1. Relacione um método de separação de misturas com a propriedade utilizada no processo de separação. O primeiro diz decantação, o segundo, destilação, e o terceiro, extração por solvente. Então, qual é a propriedade de cada um? Ou seja, a decantação. A gente usa o quê? A gente usa a solubilidade, a densidade ou a temperatura de ebulição? Densidade. Densidade. Muito bem, perfeito, isso mesmo, meninas. Ó, deixa eu botar aqui densidade. Deixa eu pegar. Meu filho, se você não funcionar, eu vou lhe quebrar aqui na frente de todo mundo. Ah, foi, gente. Graças a Deus. Então a gente usa a densidade, tá vendo? Então isso aqui é A, ó, tá vendo? Ó, A. Segundo, a destilação. A destilação vai usar o quê, hein? Temperatura de ebulição. Mas por que você botou B. A? Tudo É bem. B. Não, é B, meu Deus do céu, porque eu botei A. Agora sim. E o terceiro, claro, a extração por solvente, óbvio, solubilidade, né, gente? Aí você vai precisar de um solvente. Ei, tranquilo, né? Bora passar para a próxima? VUNESP. Olha. Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separado no coador. As operações envolvidas nessa separação são, respectivamente, qual? Me digam aí. Extinção e filtração? Todo mundo... Ó, Marizinha também disse isso. Giovanni, tu acha que é o quê? D? Calma, tu acha que é o quê? B também. Pronto. Ana, tu acha que é o quê? Tem que ser respectivamente, viu? Olha, muito bem, isso mesmo, gente. Lembra, ó, quando eu estou trabalhando ali o café, o primeiro processo, eu quero extrair ele, aí eu uso água quente para extrair. Então, o primeiro processo é extração. Então, letra D e E estão certas, as outras exclui, tá vendo? São todas falsas. Aí, o próximo é separado no coador. O coador não é decantação. Então, já tirei isso aqui, só pode ser a filtração, letra D de dado. Fechou? Vamos passar aqui para a próxima, olha. Da Unirio, essa questão é boa. Uma mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separado nos seus diversos componentes, seguindo-se as seguintes etapas. Qual é a etapa que eu vou usar para separar? A gasolina, a água, a serragem e o sal de cozinha. Isso para vocês pensarem. Eu pensei na letra E. Oi. Lulu disse que é da letra E, Giovana letra E Eu também. pensei em letra A, mas aí eu fico tão em dúvida. Cada Olha, Eu gasolina. pensei, Gasolina, fiquei. ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, vocês porque têm que tomar água e cuidado aqui, ó. gasolina não se misturam, né? São heterogêneos. Aí tem a questão da Uhum. serragem também, que é heterogêneo. Aí por isso que eu fui na Isso. destilação e na decantação. Muito bem, Gil. Agora sim, quando você vai separar água e gasolina, qual é o método que você vai usar? E quando você vai separar água e serragem? É o mesmo método que usa para separar? A pergunta foi feita para a Gil, mas não é só ela que tem que responder, não, viu? Não é decantação? Pera. Olha, ela disse, pensei em A também. Marizinha, eu acho que é A também. E aí, gente? Vai ser A ou E? A galera tá dizendo A e E? Não podem ser as duas, né? Se forem as duas, aí é anulada a questão. Elinzinha, outra é sólido mais líquido. Para separar a gasolina da água, tem que ser Sim.
Dilatação, né? Hum. E aí? Todo mundo vai na mesma? Sobre isso é porque eu tinha pensado na letra A por causa da questão da filtração da serragem. Certo. Mas aí agora eu não sei. Eu tô muito confusa. Porque tá gasolina, água, serragem, sal de cozinha. Tá tudo junto. Bora, fala a resposta, vá. Bora lá. Ó, se a gente fosse, por exemplo, separar primeiro a serragem, qual seria o processo que a gente utilizaria para separar? Filtração, não? Por quê? Porque, ó, Na minha a gente cabeça, consegue é separar, maior. a gente consegue separar. Gente, olha, lembre-se que é serragem, pó de serragem. A gente consegue separar o pó da serragem por catação? Quem é que Não. diabo vai separar serragem por catação? Ainda dentro de um líquido. Não, aqui já não tem como, ó. Exclui. O que significa sublimação? O que é sublimação? É do Sublimação, sólido tipo de separação. pro gasoso, né? Isso aí. É um tipo de separação, de mistura. Não. Não, ó, então, ó, exclui isso aqui, pô, não faz nem sentido, gente. Sublimação é a passagem do sólido pro líquido direto. Prensagem, gente, o que significa prensar duas coisas? Prensa, botar tudo conjuntinho. E a gente quer fazer o que ali? Separar. Então, ó, exclui isso aqui já. Ó, isso aqui já não pode ser, ó. 3 a gente já mandou, vai pra lá. Tipo, aí a gente só ficou, aí é. Aí por isso que eu fiquei menos preocupado que vocês disseram, ó, eu é A ou é E. Agora sim, eu consigo separar a serragem por destilação? Não, né? Porque a destilação, como é que ela funciona? Alguém tenta me explicar aí como é que essa destilação ela vai funcionar? Por ebulição. Por ebulição, muito bem. Aí o que é que tem a ver a ebulição com a serragem? Tem nada a ver, né? Poxa, aí já não pode. Decantação. Essa serragem, ela vai decantar na água. A serragem, ela é mais densa ou menos densa que a água? Ela boia ou ela afunda? Ela boia. Boia. Então já não tem como, ó, decantar. Acabou, só sobrou quem, ó? Filtração perfeita, que a gente vai separar ali a serragem, tá certo? Depois a gente vai decantar, aí essa decantação vai separar justamente a gasolina e a água, tá certo? Porque lembra, ó, quando a gente faz, né, ali duas fases, porque como Giovana disse, a gasolina não se mistura com a água, a gente espera decantar, e depois a gente destila a água e o sal para separar. Deu para entender? Então é isso. Beleza? Então, letra A de amor, viu? Ei, mas bem confusa, viu? Que essa aqui já foi meio confusa. E o Enem gosta de cobrar assim, viu? Eu Ó, fiquei com dúvida por conta do que tinha água e óleo. Eu fiquei, como é que eu vou filtrar esse negócio? tipo, que diabo, né? Que eu vou fazer essa bosta para separar. Ou agora, olha, aqui tem assim, ó. Mas era aquilo. A filtração não ia atrapalhar, sabe? Se você fizer um método a mais, atrapalhar não vai. É verdade, é justo. Olha, Clarinha, faz sentido, né? Ela faz sentido, real. Agora aqui, ó. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo em seguida a opção correspondente à numeração correta de cima para baixo. Agora, ó, a gente quer saber assim, nós temos misturas e queremos saber como é que nós iremos separar elas. Façam aí, me digam a resposta. Milena é para fazer também, viu, Milena? Cadê Milena? Vamos lá aqui. Aí, quem é boazinha nesse assunto é Ellen, viu? É filha da mãezinha, né? Nesse assunto. A bicha acerta todas aí. Olha, todo mundo D.
Certeza. Olha aí, Ana Carolina também tá boa viu, nesse assunto. Poxa. Ó, eita, meu povo entendeu mesmo, velho. Ó, show. Aqui, ó. Bora lá. Eu tenho oxigênio e nitrogênio. E quando eu tenho oxigênio e nitrogênio, são dois gases. Então, dois gases, nós formamos uma substância, uma mistura o quê? Uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogêneo. Muito bem, homogêneo. Então, ó, dois gases juntos, a gente vai separar eles usando, por exemplo, a separação magnética. Olha, já vamos logo para os absurdos. Tem como não, né? Possível. Não. Tem como separar usando decantação? Não. Ah, mas é até engraçado de perguntar, né? E filtração, tem como? Não, Filtrar? não. E não, né? Possível, impossível, impossível. Aí, ó, vamos lá. Mas tem como, por exemplo, a gente separar usando a destilação? Não, são dois gases. Muito bem, então só sobrou o quê? O último. A liquefação. Muito bem. Quem lembra o que significa liquefação? Passado gasoso por líquido. Muito bem, isso mesmo. Clarinha, o que é que a gente faz? Ó, a gente pode diminuir a temperatura ou aumentar a pressão. E aí, o que é que eu faço? Eu faço com que um desses dois gases, ele vire líquido. De preferência, o que é que a gente faz aqui? Ó, como estratégia? Os caras diminuem a temperatura e transformam o nitrogênio em líquido. Nitrogênio líquido. Aí o nitrogênio fica líquido e o oxigênio fica gasoso. Aí ele consegue separar perfeitamente. Então, ó, o último aqui só pode ser liquefação, portanto, é 1. E olha, Milena, o 1 sendo o último, olha, já pode remover o A, remover o B, remover o E. Olha, se a gente for chutar, 50% de chance de acertar. O segundo é óleo e água. Como é que eu separo o óleo da água, hein? Eu uso o quê? Decantação. Muito bem, então, ó, 2 está aqui, perfeito. Já conseguiríamos resolver, né? Era A, B, claro, óbvio. Mas vamos lá para a gente comentar. Ó. O terceiro, álcool e água. Olha, lembra, álcool e água, a mistura ela será uma mistura homogênea. Como é que eu separo misturas homogêneas? É por filtração, por destilação ou por separação magnética? Destilação. Filtração. Muito bem, destilação. Então, aqui, ó, 3. Aí, vamos lá agora, ferro e enxofre. Olha, ferro. Onde tem ferro, separação o quê? Separação magnética. Muito bem, que eu disse para vocês. E por último ali, ar e poeira, óbvio, a filtração, tá certo? Que inclusive a gente usa muito isso aqui, né, no ar-condicionado e nos ventiladores mais novos, a gente filtra bastante o ar, ok? Deixa eu botar aqui outro, tá? Ó, outra questão, da 6 Gran Rio. Fala assim, ó, numa das etapas do tratamento da água, que abastece uma cidade, ó, Giovana falou de tratamento de água, viu? A água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos de suspensão se depositem no fundo. A essa operação denominamos o quê? É pegar as partículas em suspensão. Sedimentação. Muito bem. Sedimentação. Isso aí, muito bem. O que é Tá bom. sifonação? Como? O que é sifonação? Lulu, sifonação é um processo que a gente usa assim, ó. Normalmente a sifonação a gente usa em escapamento de carro. A gente tem um caso mais ou menos assim, ó, Lulu. Nós temos o escapamento aqui, ó, perceba, tá, Lulu? Que o ar, antes de sair do carro em si, ele passa por esse escapamento. Então, assim, Lulu, vem o ar todo poluído, ou seja, o ar vem tanto com gases tóxicos quanto com partículas sólidas. Aí, Lulu, a gente tem, ó, lá no escapamento do carro, uma estrutura mais ou menos assim, tá vendo, Lulu, ó? Porque o que é que acontece? O ar vem, bate aqui nessa parede, e aí o que é que vai acontecer? As partículas sólidas vão ficar suspensas aqui, ó, as partículas mais sólidas. Aí passa por aqui de novo, Lulu, bate aqui, aí as partículas sólidas caem. Ou seja, vai ser sedimentado muitas partículas. Aí o ar que vai sair acaba saindo um ar um pouco mais limpo do que começou. A gente chama isso de sifonação, tá certo? Mas aí, claro, né, a gente quer com que ela se deposita, a gente sabe que aquilo ali é um tipo de sedimentação. Perfeito, meninos? Então, show. Muito bem. Vamos para a próxima, ó. Um sólido A está totalmente dissolvido num líquido B. Olha. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma o quê?
Lembra que ele está totalmente dissolvido, tá? Destilação. Muito bem, isso mesmo, a destilação, perfeito. Por que eu não poderia usar centrifugação? Porque é para heterogêneo. Faz só líquido na centrifugação. Muito bem. Ei, a galera tá... Ei, muito bem, tô gostando de ver. Bora essa aqui da UNB, ó. Julgue os itens a seguir, marcando C para os corretos e E para os errados. 1. A evaporação permite a separação de dois líquidos bastante voláteis. Isso vai ser verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque a evaporação é sólido e líquido. Muito bem, isso mesmo, olha. Fechou. Ei, show! Ó, a galera tá... Ó, ele já foi... Ó, agora 2. É possível a separação de um material homogêneo, líquido-líquido, por destilação fracionada. É petróleo. Não, é falso. E aí, gente? Eu pensei no petróleo também. É possível, porque é homogêneo possível. e líquido. Isso, muito bem. Tá vendo, Cauã? Seria, viu, Cauã? Aqui, ó, porque nós temos o caso do petróleo, ó. Tá. Petróleo, ok? Certinho, tá aqui, ó, verdadeiro. Então, essa falsa corta essa verdadeira. 3. A separação de componentes do petróleo é feita com base na diferença entre as respectivas temperaturas de ebulição. É verdade, porque é destilação. Verdade. A gente chama de destilação o quê? Fracionada. Fracionada por parte. Nada. Isso, muito bem, em parte, show. E aí a gente usa, claro, né, ali a temperatura de ebulição. 4. O princípio da destilação fracionada fundamenta-se na diferença de solubilidade dos sólidos de um material. Falso. Qual É ponto de seria? ebulição. Isso, qual seria esse princípio que vai usar a diferença de solubilidade? Vocês sabem dizer? É dissolução, né? Solução. A dissolução. Ei, pô, bicho, vocês estão tinindo. Vocês têm noção de que aqui, essa questão foi muito mais difícil do que o Enem poderia cobrar desse assunto. Vocês vão ver na lista. Caraca, que show, velho. Bora para mais outra? Daqui a pouquinho eu libero vocês, é porque eu quero fazer todas as questões. Olha, um sistema heterogêneo bifásico, então eu tenho duas fases, tá certo, Elinzinho? Depois você assiste a gravada se precisar, viu? É formado por 3 líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis entre si, ó. Miscíveis, gente, significa que eles são solúveis, tá certo? C é immiscível em A e B, e A é mais volátil que B, ou seja, ele ser volátil, isso significa que ele tem um ponto de ebulição menor, então ele precisa de menos temperatura para evaporar. Com base nessas informações, os métodos mais adequados para separar os 3 líquidos são quais? Centrifugação e decantação e fusão fracionada, filtração e centrifugação, filtração e destilação fracionada, decantação e destilação fracionada. Pensa aí. Eu acho que é decantação e destilação fracionada. Porque aí, na decantação tira o C, e na destilação fracionada, porque é ponto de ebulição, Tira o A. é Tirar. mais volátil. Bora lá, para a gente ver. Se A e B são miscíveis entre si, ou seja, né, eles vão se dissolver perfeitamente. Então, isso implica dizer que eles dois vão fazer uma mistura o quê? Heterogênea ou homogênea? Homogêneo. Homogêneo, muito bem. Isso, de líquidos, muito bem. Líquido e líquido, certo? Perfeitamente. Então, ó, esses dois aqui serão, ó, líquido mais líquido, perfeito? E, além disso, ainda é homogêneo. Ó, são homogêneos, tá certo? E a gente sabe que o E é mais volátil que B. Então, quando eu tenho líquido e líquido homogêneo, tá certo, Aninha? Homogêneo. E eu preciso separar os dois, qual é o processo que eu uso? Tchau, tchau, Aninha. Destilação. Muito bem, destilação, perfeito. Então, ó, onde não tiver destilação, eu já tiro, ó, tá vendo? Ó, tira, só me sobraram esses dois.
Agora, o C não é miscível em A e em B, ou seja, não vai se dissolver. Então, se não se dissolve, como é que eu faço para separar eles? A decantação. Muito bem, mas não pode ser ali a filtração também, não? Mas é líquido, aí vai passar. Ah, isso, muito bem, isso mesmo, show, perfeito, viu? Então, ó, decantação. Perfeito, muito bem, viu, meninas? Show, show, show. Bora fazer mais outro, eu já libero vocês, ó. Sobre os processos de separação de materiais, indique a alternativa correta. Coar café, um processo de separação de materiais, é um fenômeno físico. B. Fase de um sistema são os componentes que formam esse sistema. C. Um dos processos frequentemente usados para separar água do mar do sal é a filtração. D. Quando as substâncias passam do estado sólido para o líquido, a evidência de que ocorreu reação química. E a destilação fracionada é um processo usado frequentemente para separar dois sólidos. Letra A. Letra A. Letra Isso, muito bem, meninas, perfeito, ó. Letra A, tá certo? Deixa eu marcar aqui, porque a galera quando pegar... Oi. Já pensou se separar a água do mar, do sal, fosse por filtração? Jesus amado, coitado do pessoal que ia fazer isso, ia passar o ano todo. E, mano, tu imagina os milhares e milhares de reais que nós não íamos gastar com a quantidade de filtro, velho. Veio tanto de filtro que a gente ia gastar. Eu Não, e vi eu essa fico alternativa rindo aqui, morrendo de rir. Ei, não é, velho, a gente fica assim, tipo, meu Deus do céu, socorro. Gente, então, ó, vou liberar a listinha para vocês agorinha, tá? Juntamente com esse simulado, com esse slide, e vocês fazem toda a lista. Gente, a lista vai estar bem grande, mas vão ter questões muito fáceis. É só questão de ler, não tem cálculo nenhum. Então, vocês vão primeiro, vocês vão fazer o quanto antes. Se quiser, se conseguir, faz amanhã logo, gente, por favor. Então, já bota logo, já resolve. Porque a gente se livrando desse assunto, na próxima semana, a gente já vai entrar na parte mais técnica da química, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre modelos atômicos e vamos entrar também em tabela periódica, ok? Eu vou mandar... Ei, eu coloquei a tabela periódica no Classroom. Baixem, por favor, e imprimam se vocês puderem, ok? Cheiro, beijo. Até a próxima, viu? Qualquer coisa, só fala Tchau, comigo. sabe? Beijo. Cheiro, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo.